Olá, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio de 2023, exatamente. Nós estamos já na segunda temporada aqui do canal e eu preparei especialmente para o mês de janeiro resenhas de 4 livros que eu acho fundamentais para você dar aquele up na sua carreira ou então melhorar a área comercial da sua empresa. Semana passada já está disponível o episódio sobre os 5 desafios dos líderes. E hoje a nossa resenha especial é de um livro que eu li há 4 anos e ele está sempre na cabeceira da minha cama. Isso mesmo, estou sempre consultando esse livro, que é O Poder do Hábito. Hoje nós vamos falar sobre o livro em si, mas eu quero te dar umas dicas de como fazer para mudar hábitos que hoje não são tão legais na sua empresa ou na sua carreira, ou até mesmo na vida pessoal, e transformar esses hábitos em situações, em atividades, em rotinas que são muito mais saudáveis e de bons resultados. Então, fique aí, porque eu tenho certeza que você vai curtir e vai aproveitar bastante esse episódio. E lembrando que nós teremos ainda mais 2 episódios aqui no canal, um sobre comunicação não violenta, que é uma técnica que eu utilizo dos meus treinamentos de vendas e de relacionamento com o cliente ou dentro dos departamentos das empresas. Então, vai ser bem legal, porque eu vou dar para vocês um pouco do conceito da técnica, mas vou falar de cases bem interessantes, baseados num livro que eu super indico e super sugiro. E na última semana a gente vai falar do porquê, do propósito, de como as coisas acontecem e como a gente consegue ter muito mais resultado quando a gente se pergunta o porquê eu faço aquilo, por que que minha empresa está aí no segmento, né, de manutenção e modernização de elevadores, e não como eu faço. Vocês vão ver que tem muito a ver com as aulas que a gente já vem trazendo aqui no canal e também nos cursos que tem à disposição aí para vocês, que eu tenho ministrado, que eu tenho facilitado. Mas antes da gente começar, né, a gente sempre faz aquele agradecimento especial para o nosso parceiro que esteve com a gente no ano de 2022 e que já confirmou também a presença aqui em 2023, me ajudando a trazer mais novidades para vocês. Então, tem muita coisa aí para 2023. Tem mais palestras, tem mais episódios, tem episódios com pessoas, com convidados, com conversas, né, entre mais de um convidado, e também tem cursos, né, presenciais e cursos online. Então, um agradecimento especial à Infoleve para que a gente possa fazer um ano de 2023 bem especial para todos vocês. Afinal, o Conversa de Elevador, esse nosso canal aqui, né, ele foi idealizado e é produzido para que a gente possa compartilhar a maior parte de informações sobre os segredos comerciais do nosso segmento. O nosso propósito aqui é multiplicar o conhecimento para tornar o nosso segmento cada vez mais profissional. Sai todo mundo ganhando, sai ganhando as conservadoras multimarcas, sai ganhando o mercado e principalmente os nossos clientes, que afinal de contas é isso que a gente quer, cliente satisfeito, não é mesmo? Então, bora lá? Vamos falar da resenha do livro? Antes da gente começar a falar propriamente do livro, né? Tá aqui, ó, o meu livro, ele é super manuseado, tá bem sujinho, cheio de marcação aqui, ó. É o meu livrinho que eu ganhei. Assim que eu fui comunicada que eu seria demitida, né? Então, isso já faz 4 anos, como eu já contei para vocês. Eu ganhei esse livro de um grande amigo meu que trabalhou comigo lá na multinacional que eu trabalhei, e ele me deu esse livro. E aí eu comecei a ler, de fato, o livro em janeiro de 2019, tá? E foi muito interessante, porque conforme eu ia lendo o livro, eu passei a perceber que o livro oferecia um método, né, um processo baseado em estudos, em acompanhamentos, em estudos científicos mesmo, de algo que eu já vinha praticando há muitos anos e de uma forma mais intuitiva. Então, para quem me acompanha, sabe que eu modifiquei hábitos muito fundamentais na minha vida, né? Então, por exemplo, antes de eu engravidar,
do meu primeiro filho, eu cheguei ao sobrepeso, né? Eu estava mais gorda do que eu gostaria para começar uma gravidez. E baseado num método meu próprio, eu consegui, eliminar quase 15 quilos e me preparar para a gravidez, né? Outros hábitos eu fui substituindo também usando esse método tão intuitivo. Isso depois de 10, 12 anos, né, dessas mudanças que eu fui propagando na minha vida, o livro veio esclarecer e me dar mais ferramentas para poder falar sobre isso nos meus treinamentos, nos meus cursos, né, e também nas minhas mentorias. E isso é muito fundamental, porque aí vocês vão entender como a nossa vida, ela basicamente é o resultado de muitos hábitos. Então, vamos lá, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela aqui para a gente poder seguir o roteiro. E aí eu quero ler para vocês esse comecinho do prefácio, que é bem interessante. Então, olha só, toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos, escreveu William James em 1892. A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração, que a gente pode transferir aqui para racionalidade, né? Porém, não é. Elas são hábitos. Um artigo publicado por um pesquisador da Duke University em 2006 descobriu que mais de 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias não eram decisões de fato, mas sim hábitos. E aí é interessante porque dentro dos meus treinamentos, eu converso muito com vocês sobre crenças limitantes, sobre vieses inconscientes, né? E quando a gente fala de hábito, está muito envolvido, está muito amarrado com vieses inconscientes e com crenças que a gente aprende desde a nossa formação lá atrás da nossa infância. Então, é muito importante a gente entender isso, não só para a forma como eu faço as minhas ações, como eu tomo as minhas decisões, mas também entender que muitas decisões que os nossos clientes tomam não é baseado somente na racionalidade, né? Essas decisões sempre estão ligadas com vieses, com crenças, e tem um treinamento muito legal que eu faço em parceria com a Infoleve, que a gente fala exatamente sobre isso, né? Sobre essas crenças que os nossos clientes têm, que muitas vezes impedem que eles saiam daquela multinacional, né, que fabricou, montou aquele equipamento lá originalmente, e ele tem essa dificuldade de sair dessa empresa se tornando refém até de um atendimento não muito bom e escolher uma outra conservadora no mercado. Então, a gente precisa entender isso para poder trabalhar essas crenças e esses vieses. O livro é O Poder do Hábito, que vocês podem encontrar em vários lugares, inclusive em sebo, tá? Tem resumos, vários resumos pela internet, é fácil de encontrar. Mas o que que eu queria dizer para vocês? Esse livro, ele tem mais de 300 páginas. Então, assim, o livro mesmo, ele tem 300 páginas e está dividido em três partes que eu vou resumir para vocês aqui, tá? Não vou passar capítulo por capítulo, mas eu quero deixar aqui um pouquinho mais claro para vocês que é realmente um livro que exige um pouco mais de dedicação para a leitura, porque não é um livro curto, né? Não é como os 5 desafios que a gente falou no episódio passado, que num final de semana, como tem uma historinha ali muito simples de seguir, você logo consegue ter o livro finalizado. Esse não, esse é um livro um pouco mais longo. De qualquer forma, ele não é um livro difícil, ele é um livro bastante simples de se ler, porque ele está sempre misturado com o que a ciência, o que os estudos e os acompanhamentos trazem de informação sobre os hábitos, tá? Mas ele traz histórias, então ele traz tantas histórias
pessoais, individuais, como histórias de empresas. E aí, né, para nossa carreira, isso é bem legal, é bem interessante a gente poder ler esses cases, porque aí eles deixam muito claro como o que o conceito está explicando, na prática, é muito funcional, tá? Então, o livro está dividido aí em três partes, né? Na primeira parte, que eu acho a mais interessante, então, para quem for adquirir o livro, se foque principalmente na parte um, porque é onde ele consegue abordar a formação do hábito dentro das nossas vidas, né? E ele explora também a parte da neurologia e que tem a formação dos hábitos e como a gente consegue substituir um hábito por outro. Então, é a parte que eu considero mais importante. Então, se você não tem o hábito da leitura, se para você é um pouco mais difícil, mas você se interessou pelo livro, eu te indico muito, pelo menos, a parte um, né? Que começa ali na parte 21, depois o prefácio e tudo mais, e ela vai até a página 113. Então, você vai ter ali a leitura de quase 100 páginas, né? E que vai te dar uma boa estrutura para você entender a formação do hábito, como que ele se forma neurologicamente na sua cabeça e seguir em frente. Mas o nosso objetivo aqui nesse episódio é te trazer essas informações mais essenciais para que se você não queira ler o livro, adquirir o livro e ler o livro, você consiga entender o quanto isso é importante para dar um up aí na tua carreira. Então, vou voltar aqui a compartilhar. Na parte um, ele já começa a dar esse padrão que o livro vai seguir durante toda a escrita, né? De misturar o conceito e os estudos científicos com exemplos bem interessantes e exemplos individuais, mas também muitos exemplos corporativos. Um dos cases citados no começo do livro é do produto Fibrise da empresa Procter Gamble. Então, era um produto de limpeza, né? Aquele que perfuma o ar e mostra como o produto saiu do patinho feio, né, de lançamento, de um produto que as pessoas não queriam adquirir, para um grande campeão de venda, só baseando-se no estudo da rotina de limpeza das casas nos Estados Unidos, né? Então, a partir do momento que eles entenderam onde que esse produto se encaixava, estudando os hábitos, eles conseguiram mudar o posicionamento do Fibrise e funcionou super bem. Na parte 2, o livro já vai examinar os hábitos das empresas e as organizações bem-sucedidas. Então, ele vai trazer exemplos, né, como em hospitais com hábitos bem deteriorados, em que havia muito problema de relação entre os cirurgiões e a equipe de enfermaria, problemas muito sérios que aconteciam nesses hospitais, e quando passou-se a estudar, né, os hábitos ali, o relacionamento entre as equipes, isso também conseguiu ser mudado, né? E então vale muito a pena a parte 2, ele é um complemento muito importante da parte um, e ele foca, e ele é mais importante ainda para quem, por exemplo, tem uma equipe ou uma empresa para ser administrada. Eu acho que aí é fundamental. Para o vendedor, para o consultor comercial da conservadora, é muito interessante também, faz muito sentido, né? Mas só dele entender a parte um já vai trazer resultados. E na parte 3 ele é mais dedicado aos hábitos da sociedade. E aí é muito interessante para a gente, porque a gente vai conseguir avaliar, né, como que os nossos clientes, como sociedade, escolhem um tipo de serviço e não o outro. Então, ele complementa essa visão. Começa com o individual, que é fundamental, e aí a gente pode dizer que para o consultor comercial é muito importante. Na parte 2, ele vai estudar os hábitos das empresas, né, que são bem-sucedidas, e no terceiro, aí é bem dedicado para a sociedade. Então, é um livro bem completinho e cheio de cases que ajuda aí a gente
a entender um pouco mais, né, como que funciona a criação de hábitos individualmente e também na sociedade. Então, aí, essa é a estrutura do livro. Agora, a gente vai passar a estudar como o hábito se forma, sempre baseado no livro, mas também na minha experiência, tendo feito basicamente o que o livro propõe de uma forma intuitiva e também depois trazendo mais técnica e metodologia para esse método. Então, a partir de agora, a gente vai olhar dessa forma. Bom, uma das primeiras coisas que o livro me trouxe de informação que eu considero muito interessante, né, é mostrar para a gente como o hábito é uma forma de automatizar e economizar energia mental para as atividades do dia a dia. Então, quem já fez treinamento comigo conhece um pouco mais essa história, porque eu trago essa história que está no livro, né? Sobre o hábito de escovar os dentes. E esse é um case que está no livro, né? Então, lá no século passado, né, nos Estados Unidos também, não existia o hábito de escovar os dentes. E quando se descobriu que muitas doenças, né, poderiam ser evitadas com o simples hábito de higienizar, né, a boca, algumas empresas passaram a estudar os hábitos da sociedade para entender como que elas poderiam introduzir esse hábito no dia a dia da sociedade, tá? E aí começa toda a apresentação de como o hábito é formado na nossa mente. E aí ele apresenta um desenho bastante interessante dessa formação do hábito. E aí eu vou explicar para vocês como isso é feito, e de verdade, de fato, isso acontece com a gente diariamente na nossa rotina, tá? Então, tudo acontece a partir de um gatilho, tá? A palavra gatilho sou eu que estou usando aqui, tá? Um gatilho, mas no livro você vai encontrar aí como deixa, tá? A partir do momento em que a gente recebe esse gatilho do nosso dia a dia, a gente entra por um processo que é o processo mecânico da ação, que é a rotina. Então, essa ação que eu uso aqui como a palavra ação é a nossa rotina. E a gente só faz essa rotina porque nós sabemos que no final das contas haverá uma recompensa, um prazer. Isso é muito importante a gente entender a forma como isso funciona, porque isso vai dar ferramentas para a gente agir no individual, no coletivo e também com os nossos clientes. Então, eu vou explicar mais ou menos como isso funciona na nossa mente, no nosso cérebro, tá? Então, quando eles começaram os estudos, né, da higienização bucal, né, qual que seria a recompensa da higienização bucal? Ah, ter mais saúde. Mas ter mais saúde é algo muito remoto, é algo muito subjetivo, né? Então, quer dizer que eu vou higienizar minha boca hoje, e eu vou receber esse benefício daqui quantos anos, né? Isso, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não processa de uma forma tão simples, né? Nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito imediatista, tá? Então, dentro do livro, a gente vai conhecer essa história, né? De que uma oferta de recompensa mais imediata era um sabor refrescante, né? Então, eu escovo os dentes e logo sinto um sabor refrescante. E na sequência, eu ainda consigo ter uma outra recompensa, que é não ter um hálito, né? Que espante as pessoas. Então, essa recompensa de passar perto de alguém e falar, que cheirinho gostoso, nossa, que atrativo isso, né? É a minha recompensa, tá? E aí a gente precisa entender o que é o gatilho, né? Então, no estudo, né, o gatilho
foi estudado, né? Então, como os americanos acordavam, né? Quais são as atividades que o americano faz assim que acorda? E aí o gatilho pode ser sair da cama, escovar os dentes para tirar aquele gosto, né, ruim de quando a gente acorda. Eu escovo os dentes, né, com um ato que inicialmente ele é muito mecânico, muito racional, e imediatamente recebo a minha recompensa, que é ter um hálito mais gostoso, mais saboroso, com gostinho de menta, alguma coisa, já tenho a minha recompensa. E praticando isso com uma certa frequência, eu passo a automatizar essa rotina no meu cérebro. Inclusive, eu automatizo o gatilho e a recompensa. Aos poucos, eu já nem percebo que eu tenho gatilho e também não percebo que tenho a recompensa. Mas o meu cérebro sabe. Tanto o meu consciente quanto o meu inconsciente entende o gatilho quanto a recompensa. Um outro exemplo que nós podemos usar também é dirigir, né? Então, o que que a gente pode entender com o ato de dirigir, né? A deixa da direção seria a locomoção, né? Ir de um lugar para o outro, ir para o trabalho, para a faculdade, e visitar um cliente e tudo mais. A rotina, né, é a parte mecânica do aprender a dirigir. Mas qual seria a recompensa desse ato de dirigir? Vocês podem perceber que a própria indústria automobilística estudou muito essa questão da recompensa para poder se diferenciar, para poder diferenciar um carro do outro e ter mais vendas, né? Então, passou-se a utilizar dentro do carro, dentro dos veículos, né? Muito mais conforto, cheirinho de carro novo, né? A utilização de materiais que têm uma sensação mais agradável, como couro, a questão de ter um rádio dentro do carro. Então, a recompensa de você poder utilizar um automóvel é muito parte da formação, da criação desse hábito. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem que elas dirigem mais pelo benefício de quando está dirigindo, está pensando, está meditando, está resolvendo problemas e que nem hoje prestam atenção na forma de dirigir. A rotina de dirigir já está automatizada no nosso cérebro. Então, nós falamos aqui de dois hábitos que são são benéficos, né? E isso é muito importante a gente entender, que não é porque é hábito é que é ruim. Existem hábitos que trazem resultados positivos, mas também temos muitos hábitos que trazem consequências maléficas para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, o que ele usa muito no livro é o alcoolismo e a dependência de drogas, né? Porque ele conta o caso do AA, que são os 11, 12 passos, né, dos alcoólicos anônimos, e como isso foi construído. E que isso tem muito a ver com a gente entender qual é o gatilho que leva ao consumo do álcool ou de alguma substância, né? E qual que é a recompensa imediata desse vício, tá? Até o final do livro, né, ele vai fechar o livro dizendo que não existem comprovações de que o vício é uma escolha, um livre-arbítrio, né? Que existem estudos que mostram que existem pessoas que têm maior probabilidade para o vício, né, do que outras, mas ele traz os passos do Alcoólico Anônimo como uma proposta mesmo vitoriosa, né, de você substituir o vício do álcool por um outro hábito mais saudável. Inclusive, esse é o último, tá? O último capítulo do livro que se chama A Neurologia do Livre-Arbítrio, tá? Então, quem comprar o livro pode ir até o último para poder dar uma olhada sobre esse ponto, tá? Mas seguindo aqui, né? Qual que é a má notícia do livro, tá? Depois que a gente cria um hábito, dificilmente a gente elimina. Tá? Então, vamos pensar num hábito bastante simples que nós temos desde a infância. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, tive duas avós, né, a materna e a paterna, que
recompensavam muito os netos, os filhos, né, com alimentos, né? A minha avó, pro lado da minha mãe, era uma boleira de mão cheia, mas também sabia fazer quitutes, assim, tipo coxinhas, empadas, coisas muito gostosas, assim, né? Então, ela tinha esse dom, né? E a minha avó paterna, ela era mais voltada para os doces, assim, da roça, que a gente chama aqui em São Paulo, né? Então, compotas, doce de goiaba, de cidra, doce de leite. Então, ela tinha muito esse jeito de fazer esses doces, né? De qualquer forma, o que eu quero trazer para vocês aqui é que todas as vezes que a gente chegava na casa delas, né? Se a gente brigasse entre os primos, se a gente tivesse alguma desavença, né, havia uma bronca, uma correção ali da situação, e na sequência um consumo, né, de um desses doces aí feitos por elas, né, como uma forma de recompensar o nosso bom comportamento, né? Então, olha só como é interessante, né, que a gente começa a criar memórias afetivas em relação a alguns tipos de alimento. Então, uma das coisas que eu tenho muito prazer em fazer, por exemplo, é à tarde tomar um café com um pedaço de bolo, né? Então, por quê? Porque para mim, Eu tenho um gatilho que é talvez estar cansada do trabalho, né? Já estou ali no meu limite mental do meu trabalho. Eu paro, como um bolo, tem uma recompensa imediata que é a ativação de uma memória afetiva. até aí, gente, está tudo certo, né? Quando a gente identifica que isso traz um certo conforto e uma recompensa imediata. O problema surge quando esses problemas que a gente tem no dia a dia, todos nós temos, né? Uma baixa de energia, uma discussão com o nosso gestor, um contrato que não foi assinado com o cliente, uma perda de um cliente muito importante para uma concorrente, né? Uma dificuldade em pagamentos que a gente está. Isso é o gatilho, né? Essas ações são gatilhos para que a gente busque atividades, rotinas que nos recompense por essas perdas, por essas insatisfações do nosso dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós reclama, né, do excesso de peso, né? E quando a gente conversa com as pessoas não conseguem identificar claramente qual que é o gatilho que leva ela a comer, né? E qual que é a recompensa que ela enxerga nesse mecanismo para poder consumir tanto alimento, às vezes mais industrializado, ou então mais gorduroso, ou então com mais calorias aí, e quando ela passa pelo período ali, quando ela vai ver, né, ela engordou 10, 12 quilos depois que entrou no nosso segmento, tá? Então, quando a gente fala desse método que o livro traz, ele é muito importante que a gente consiga fazer uma autoanálise da nossa rotina, do nosso dia a dia, que pode ser da alimentação, mas pode ser algum outro tipo de vício, né, ou de atividade que não faz bem para você hoje, que você gostaria de eliminar e que você não está conseguindo eliminar. Normalmente a gente foca na atividade. O que nós precisamos focar é no gatilho que nos leva a essa atividade e qual que é a recompensa que nós estamos em busca. Se o livro traz uma má notícia, né, que a gente não consegue eliminar um hábito, a gente não destrói um hábito, né? Ele traz uma boa notícia, que é a possibilidade da gente fazer a substituição de um hábito antigo por um hábito novo. Por que que a gente fala que um hábito não é eliminado? Porque no fundo, o que não é eliminado é o gatilho e a recompensa. O que a gente pode substituir é a atividade. Então, vou dar um exemplo muito objetivo para vocês no dia atual. Qual que é o gatilho que faz você pegar o celular, entrar numa rede social, qualquer uma delas, e perder tempo ali?
Eu não estou falando daquele momento em que você fala, bom, agora eu vou ficar aqui no Instagram vendo as notícias, novidades por 30 minutos e tá tudo certo, porque eu já reservei esse tempo para isso, tá? Eu estou falando daqueles momentos em que a gente se perde na rede social sem isso estar pré-definido, né? Então, o problema não é a rede social, porque a rede social foi criada para que você fique a maior parte de tempo dentro dela. Então, sabendo disso, o que que a gente precisa olhar? Qual é o gatilho que me faz entrar na rede social quando eu não estava com tempo para isso? E qual que é a minha recompensa, tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu percebi que todas as vezes que eu estou entediada com o trabalho, estou escrevendo um texto, chegou um momento ali que aquilo já cansei, minha mente já está cansada, né? A primeiro movimento que eu faço é pegar o celular que está do lado e entrar no Instagram. Exatamente. Entrar no Instagram. E aí eu me perco ali, porque o Instagram vai chamar um videozinho, que chama um Reels, que chama uma pessoa, que tem um Stories, e quando eu vejo, eu perdi tempo com isso. E qual que é? A minha recompensa imediata entrando no Instagram. As redes sociais são formatadas para dar recompensa imediata à nossa mente, né? Então, a novidade, né? Essa coisa de estar deixando a mente, o cérebro entorpecido, né? É uma mecânica estudada pelas redes sociais para garantir que a gente fique mais tempo possível nela, né? Então, essa recompensa é dar deixar a nossa mente é, anestesiada da realidade. Kátia, mas isso é ruim ou isso é bom? Pode ser bom, pode ser positivo. Se eu estou cansada, percebi que estou no meu limite e dou uma parada, né, de uma meia hora no que eu estou fazendo para dar uma oxigenada mental, é super positivo. Pode ser rede social? Pode ser rede social, pode ser uma série, pode ser um podcast, pode ser alguma coisa que me tire um pouco daquela realidade em que eu estava trabalhando. Quando ela é prejudicial, de 30 em 30 minutos, eu posso perder o meu dia sendo pouco produtiva e me perdendo nessas atividades adicionais. Tudo bem? Então, a má notícia, a gente não elimina o hábito. A boa notícia, foque no que é gatilho, no que é recompensa, para você substituir esse hábito por coisas que te tragam mais benefícios. Tá? Seguindo aqui com o livro, né? Eu digo para vocês que a recompensa é o segredo de mudar hábitos que não estão trazendo tantos benefícios para você ou para sua empresa. Então, eu vou ler só um pedacinho aqui, porque eu acho que isso faz todo sentido para que você entenda, tá? O sistema de Tony Dung na NFL, que é a Liga Nacional do Futebol Americano, considerou mudar antigos hábitos de jogadores com a proposta: a deixa, a rotina e a recompensa, que é o método que o livro traz, reconhecendo que nunca se pode eliminar os hábitos ruins, mas pode trabalhar com a velha deixa, oferecer a velha recompensa e inserir uma nova rotina. Assim, os Bucks tornaram-se um dos times mais vitoriosos da Liga NFL. E essa história é muito interessante dentro do livro, vale bastante a pena estudar esse case. Mas geralmente inserir uma nova rotina não é suficiente. Para aumentar o hábito, as pessoas precisam acreditar que a mudança é possível e geralmente a fé só surge com a ajuda de um grupo. Por isso, da existência dos grupos de apoio ao álcool e cigarro. Então, uma das coisas que ele comenta no livro e que eu fiz das outras vezes e continuo fazendo de uma forma muito intuitiva é ter um grupo com o mesmo objetivo que eu, né? Que a gente troque escorregadelas, que a gente troque casos de sucesso daquele novo hábito que eu estou inserindo na minha vida. Então, por exemplo, quando eu comecei a correr, um dos cases de sucesso que eu acredito na minha vida, né, é me tornar uma corredora amadora
né, de rua. Então, eu tinha voltado para o sobrepeso depois de ter meus dois filhos, estava insatisfeita, né, com a minha saúde física, que eu já não tinha mais tranquilidade de brincar com as crianças, eu estava bastante sedentária, e eu queria voltar a fazer uma atividade, mas que me trouxesse motivação mesmo, trouxesse alegria. E uma conhecida, uma amiga minha, né, aqui do prédio, ela me sugeriu a gente começar a correr. E me inscreveu numa prova de rua que, por incrível que pareça, era uma prova de rua do McDonald's. Olha que coisa mais, né, incongruente. E uma corrida específica para mulheres. E aí eu comecei a praticar a corrida, né, sozinha primeiro, mas compartilhando os meus sucessos, né, nas redes sociais, em grupos, né, em comunidades do Facebook, ou então no meu próprio feed, né. Eu tinha até, lembro de um colega meu do ensino médio, falar, caraca, Kátia, o que que é isso que toda hora você mostra quantos passos você fez por dia, né? Quem quer saber isso sobre a sua vida? Mas não importa, não importa o outro, né? O importa é você. Para mim fazia bem eu colocar uma rotina, um diário ali na rede social, no meu feed, porque isso era uma cobrança para mim mesma, tá? O tempo passou, eu fiz essa corrida de rua, consegui fazer todo o trajeto correndo, que eram 4 km, né? Tinha muito medo de não conseguir finalizar, mas eu consegui finalizar. E eu comecei a fazer cada vez corridas mais longas. E aí o meu objetivo era fazer meia maratona, que são 21 quilômetros. Então eu saí de sedentária, né, para uma corredora de meia maratona. E aí então eu contratei um grupo, né, um preparador físico, que junto com um grupo preparou a gente para fazer a primeira meia maratona. Depois dessa eu fiz mais 7. Então no total eu tenho 8 meias maratonas no meu currículo. É, então, o que que, qual foi o gatilho para eu começar a correr, né? O gatilho foi querer estar menos sedentária, né? Qual que era a atividade? A corrida, atividade física. Qual que era a recompensa? Publicar todos os dias os meus resultados, tá? Ah, Kátia, mas você não percebia, né, os seus resultados? Não, porque a corrida nem sempre é só prazer. Ela é muito dolorida, né? A gente fica com dores no dia seguinte, às vezes não dá vontade de ir, mas de precisar postar os meus resultados fazia com que eu criasse um gatilho para o dia seguinte e já tivesse a recompensa. Depois começa a aparecer a recompensa de médio prazo. Emagrecer, correr mais, começar a ter mais satisfação quando você finaliza um treino, mas isso é aos poucos. E agora que a gente entendeu a mecânica, né, desse processo, né, então o gatilho, a atividade, a rotina e a recompensa, eu queria propor para você um exercício, porque eu acho que vale bastante a pena a gente colocar em prática o método. O exercício é bastante simples, tá? É, é mais fácil a gente parar para pensar naquilo que a gente gostaria de substituir, num hábito que nós temos no dia a dia e que não tem trazido bons resultados. E qual que seria o hábito, um único, para a gente poder experimentar o que o livro propõe, né? Que a gente gostaria de substituir, tá? Então, a gente vai olhar aquele hábito que eu quero eliminar, né? E aí a gente vai entender qual é o gatilho. No livro, nessa parte, existe o exemplo de um profissional, eu não me lembro exatamente a área que ele atuava, mas ele percebia que todos os dias, 3, 4 horas da tarde, ele consumia um enorme pedaço de bolo. Tá? E ele sabia que era esse enorme pedaço de bolo da tarde que fazia com que ele engordasse e tivesse naquela situação física que ele queria eliminar. Então, o que que ele colocou como proposta era eliminar esse hábito do bolo. Mas não adiantava substituir o bolo, por exemplo, que a gente vê em muitas dietas aí de nutricionistas, tal. Não, substitui o bolo por um chiclete com baixa caloria, né? Não, não adianta fazer isso. O que você precisa perceber e entender, qual que é o seu gatilho?
Por que que você abre aquele refrigerante? Por que que você perde tanto tempo nas redes? Por que que normalmente você vai para o refeitório da empresa, né? E é ali que começa a ter algumas burburinhos que depois não te deixam satisfeito. Então, qual que é o gatilho que faz você agir daquela forma? E aí sim, a gente vai substituir a ação. Então, no lugar daquele bolo, o que que poderia trazer uma recompensa que fosse do tamanho, mentalmente dizendo, né, que era do hábito antigo? O que que aquela carga, né, de açúcar, né, de amido no organismo daquela pessoa trazia de recompensa que o próximo hábito, que o próximo atividade vai ter que trazer. Então é assim que a gente faz esse exercício, que a gente muda, né? Esse pedaço da gente entender o gatilho, a ação e a recompensa de um hábito que a gente quer mudar, ele tem que ser escrito, ele precisa ser escrito, não deixa só na sua cabeça, coloque no papel e passe os primeiros dias, eu sugiro uma semana, mas se você não tiver paciência para isso, né, observando quais são os gatilhos do seu dia a dia e quais são as recompensas que você tem quando você faz aquela atividade que você não gosta, que você quer mudar da sua rotina. E na semana seguinte, você define qual que é a nova rotina na sua vida, porque você vai ter quase que um trabalho de investigação da nossa vida mesmo, para a gente poder substituir um antigo por um novo. Tudo bem? Vamos fazer o exercício? É bem legal. Mas seja simples, né? Lembra que todas as vezes que você modifica uma coisa que você já está habituado, a tua mente acredita que aquilo é perigoso. Então, por exemplo, no meu caso, que foi correr, se eu tivesse saído do estado que eu estava, super sedentária, e tivesse me proposto a correr uma meia maratona, o meu cérebro ia me boicotar, como em alguns momentos ele me boicotou, porque ele acredita que a atividade física intensa, ela é prejudicial para o meu corpo, né? Então a gente tem que ir enganando o nosso cérebro, né? Trazendo mudanças mais simples para que a gente possa mudar uma grande estrutura. E é legal no livro que na parte da mudança da sociedade, né, ele parte desse princípio também, né? A gente tem que começar a modificar coisas muito simples. Ele fala do exemplo de uma corporação, de um problema muito grande, e que, na verdade, a grande mudança aconteceu por conta da mudança de três hábitos já enraizados dentro da corporação e que foram modificados. Então, ser simples vai facilitar você a modificar um hábito que você está querendo modificar aí há algum tempo, né? E também não complica, né? Não vai para frases do tipo, a partir de hoje não como mais doce, a partir de hoje não tomo mais a minha cervejinha. Claro, se for alguma coisa é, que já é, né, um vício, alguma coisa muito séria, às vezes você tem que ir para abstinência total. Mas a gente está falando aqui de hábitos que não chegaram nesse comprometimento da nossa vida, né? Então, se a gente conseguir entender qual é a recompensa que eu tenho quando eu consumo um doce e fazer mudanças menores, com certeza isso vai facilitar em muito, né? O próximo ponto que ele mostra, né, é como a gente pode criar, né, essas novas narrativas na nossa vida sendo simples, né? E ele traz muito disso, é muito interessante, porque ele traz vários cases que ajudam a gente na construção dessa forma de trabalhar, né? Então, o livro, ele ajuda tanto a gente a modificar, né, alguma coisa individual que está nos atrapalhando, como coisas mais complexas, mais complicadas aí. Tá? Então, aqui faz toda a parte do exercício que eu estou colocando para vocês, faça isso, né? Então, quando você for fazer o teu exercício aí de mudança de hábito, seja simples, seja bem específico, crie uma frase, né? E te dê uma recompensa.
Um outro conceito bem interessante que a gente vê no livro é sobre a antecipação da recompensa. Quando a gente cria um hábito e ele está automatizado na nossa vida, o nosso cérebro já percebe que se eu tiver aquela atividade, a recompensa vai chegar. Então, ele antecipa esse prazer da recompensa. Aí ele traz um exemplo que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é bem legal. É o experimento do Júlio, né? Então, foram colocadas formas coloridas, né? E o Júlio precisava acionar uma alavanca para ele ganhar suco de amora, né? No começo, o Júlio demorava um pouco mais para acertar qual era a forma mais adequada para ele ganhar o suco de amora. Com o tempo, quando ele passou a assimilar a recompensa, ele virou craque. Então, quando ele via aquela forma que ele ganhava o suco, ele já começava até a salivar. E isso, gente, acontece com a gente. Só da gente imaginar que a gente vai comer, né, aquele churrasco gostoso, aquela feijoada ou aquele doce, a gente começa a viver, né, aquela antecipação da recompensa. O nossa mente, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar muito, né, o que é real e o que é imaginado, né? Então, quando a gente antecipa essa recompensa, a gente recebe, inclusive, a carga hormonal, né, de substâncias químicas dentro do nosso cérebro, dentro do nosso corpo, tá? Então, o que passou a acontecer é que toda vez que o Júlio percebia que ele ia ser recompensado, né, o cérebro dele já sentia o prazer da recompensa. E isso acontece com todos nós, né? Então, se a gente vai cuidar da nossa recompensa, né? A gente precisa trabalhar com ela direitinho, né? Então, para a gente poder fazer a nossa recompensa, a gente precisa entender que se a gente não trabalhar ela direitinho, o cérebro vai boicotar a nossa meta, né? Ele pode recompensar o nosso esforço com mais comida, né? Ele pode recompensar o nosso esforço com mais descanso, se é esse o problema, né? E pode até recompensar o nosso esforço comprando mais bugigangas. Então, por exemplo, né, situações do tipo, toda vez que eu passo por uma situação muito difícil, eu vou lá e compro alguma coisa que eu não precisava, né? Isso é uma criação de um hábito muito nocivo financeiramente para a gente, que isso, com o tempo, pode virar até, né, um vício aí de compras. Então, a gente precisa cuidar da nossa recompensa com cuidado, para a gente não substituir uma recompensa que era ruim, né, por uma recompensa pior ainda. Tá bom? Então, cuida bem aí da sua recompensa e o livro fala bastante disso. Então, vamos trabalhar bem a nossa recompensa aí, né? E qual que é a mágica do hábito, né? Então, a gente já falou sobre acreditar, a gente falou sobre entender o mecanismo, a gente falou sobre observar, mas eu acho que aqui tem um ponto que é fundamental, que no livro traz com bastante clareza, né? Que é a repetição. Tá? Então, não adianta a gente falar, não, eu vou mudar um hábito, e depois de 3 dias falar, nossa, eu não consegui mudar o hábito. Né? Não, eu não consigo, não. Alguns estudos dizem que, no mínimo, nós temos que repetir 3 semanas um novo hábito para a gente começar a sentir a recompensa daquela atividade. Quando a gente fala em 3 semanas, nós estamos falando de 21 dias, tá? Por quê? Por que que tem essa teoria? Porque a primeira semana é a semana que nós estamos entusiasmados. Sabe quando a gente começa numa academia, né? A gente está entusiasmado, a gente comprou roupa nova, a gente está conhecendo gente nova. Então, a primeira semana é do entusiasmo, né? A segunda semana é do opa, é um pouco mais difícil do que eu tinha imaginado. Eu achei que eu me matriculando na academia, vindo numa semana, semana seguinte eu já estaria com o corpinho sarado, ou correndo 21 quilômetros, ou sei lá com qual recompensa que eu criei aí para mim, né? E a terceira semana é a semana da desistência. Se a gente não tem o processo muito bem desenhado, a gente vai abrir mão do nosso novo hábito. Então, alguns estudos dizem que isso é o mínimo para a criação de um novo hábito. E eu digo para vocês que é o mínimo mesmo. Se é um hábito muito enraizado, a gente vai precisar de mais tempo de repetição para substituir algo antigo.
tá? Então, 3 meses, 6 meses, um ano é quando a gente começa a ter resultados reais dessa mudança de hábito, tá? Então, essa é a resenha do livro, né? É um livro que eu indico muito, mas se você não tem vontade, né, de ler um livro pesado, grande, né, 300 páginas, aí com muitas teorias, mas muitos cases interessantes também, eu sugiro que você pelo menos passe a observar melhor os seus gatilhos, as suas atividades que hoje não trazem tanto benefício para o seu dia a dia e as recompensas que você tem em relação a esses hábitos. Após fazer isso, dá uma olhada na empresa em que você trabalha, para perceber quais são, né, as rotinas, né, as atividades que a empresa tem como padrão e que nem sempre são tão vantajosos assim. E aí, com certeza, você vai ter melhores resultados aí na sua empresa. Então, resgatando, falamos dos 5 desafios das equipes na semana passada, que é um livro bem interessante. Hoje estamos falando do poder do hábito, né? Então, se você curtiu, se você gostou, se você já leu esse livro, deixa comentários ou aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais. Esse episódio, todos os nossos episódios também estão no Spotify, né? Tem pessoas que preferem ouvir do que assistir, então também está disponível lá no Spotify. Semana que vem a gente vai falar de comunicação não violenta aplicada ao nosso setor, ao nosso negócio, e a última semana começa pelo porquê, na última semana aí de janeiro. É isso, espero vocês na semana que vem, e não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, é muito importante para mim ter um crescimento orgânico das pessoas que gostam do conteúdo aqui, semanalmente a gente crescendo, né? Tem uns objetivos muito importantes para esse ano, para que esse canal comece a ficar cada vez com mais seguidores, para a gente crescer aí no nosso compartilhamento de informações no nosso segmento. É isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.